I wanna get physical. Que isso? Hoje falaremos sobre saúde. Saúde. O Vitão do microfone deve ter ficado bem contente com isso, Foi né? mal, é. Saúde. É. Porque na sala Pode. pode. Começando com bebam água. É. Saúde, bebam água. Peraí. É água, Peraí. meu filho. Onde você arruma essa água? No alambique? Essa água que o passarinho não bebe. Parece. Sabe que essas pessoas têm... Todo mundo perguntando o que a gente coloca aqui nessa caneca? Ah, geralmente você começa com café, depois você passa pra água. É água, botei água. Aí, geralmente, eu começo com café e E acabo continua com com café. café. Toma 30 doses de café. Café é uma maravilha. Eu acho café maravilhoso. E, Paulinho, eu quero saber assim, nós vamos voltar pros tempos mais primórdios. O galera tá aí, Ronis veiudo. Você conhece a música? Não, conheço. Vocês não sabem que com música é essa? interpretação. Tá, o Vitão pegou a referência. Eu entendi a referência. Bom, eu quero Saúde, saber né? desde os tempos mais primórdios. Tá. O galera tá aí. Você foi uma criança saudável? Defina o que é saudável. Aquela criança que não é chata pra comer, que comia de tudo, fazia Comia de bastante tudo. esporte. Fazia muito esporte. Ué, o que não seria então uma criança não Não, saudável? mas de tudo quer dizer que tem coisa de tudo aí dentro. Tá. Gostava muito de doce. Muito doce. Doce. A vida é um doce. Lá em casa tinha 4, 5 tipos de doce todos os Que dias. saudável. É. Que bacana. Não tem dentistas na... Tem dentista. Eles adoravam, não, mas né? escovava o dente Dava depois. trabalho pra eles, né? Não, mas não dava. Eu nunca tive cárie, cara. Aí escovava os dentes e tal. Tá. Mas coisa gorda. Ah, assim, de segunda a sexta, meu pai, o primeiro prato ele que fazia. Ele ia lá, colocava aquele monte de verdura de tudo quanto é cor. E aí depois dava pra gente escolher o que a gente queria comer. Mas a Sogrão primeira jogada de metia- coisa era do meu pai. Ele que escolheu o que É você ia porque a comer. gente almoçava todo dia junto, né? Tá. A família se reunia na hora do No almoço. almoço. aham. Então, aquele tanto de coisa. Tá. Mas então a gente sempre comeu de tudo. Eu, meu irmão, minha irmã. Então a gente come todos os tipos de legumes, Espontaneamente forçados, tudo. vocês comiam. Não, mas hoje eu gosto. Mas naquela época você falava assim, ai, não quero comer essa salada, mas vou ter que comer Não, o que meu pai tá algumas mandando. coisas eu não gostava tanto. Por exemplo, chuchu. Quem gosta Eu de chuchu, achava gente? um negócio Tem meio alguém sem que gosto. gosta? Você gosta? Até que tinha uma pessoa que cozinhava lá em casa que tinha uma mão de ouro, cara. Tá. Tudo. Isabel colocava a mão aqui, isso aqui ficava uma coisa gostosa. Isabel colocava... Cara, Então ela ela era fez assim, ó, tinha em um você. dom. Ficou muito gostoso. Isabel, cara, ela era uma artista. Sério? Um artista. Cozinhava muito. Uma artista. Mas coisas light e coisas não light. Tudo. Assim, a maioria das coisas que eu gostava era de coisa não light, né? Claro, né? Criança, pô. Não, as tortas. Porque mineiro e comida, eu acho que Papai do É uma Céu combinação bem bacana. colocou as duas coisas juntas. Então é muita quitanda, bolo, rosca, biscoito, bolacha, enfim, tudo quanto é. Tá. Então eu sempre gostei de comer de tudo, mas eu gostava muito das coisas mais pesadas. Na minha casa já era um pouco diferente. É. Doce mesmo, doce. Além de você. Ai, que delícia. A gente não tinha em grandes quantidades. Primeiro, porque Casa de dentista? minha família inteira de dentistas, inteirinha. E doce era mais assim, indo na casa da minha avó, quando a gente... Então, Vó estraga um pouco, vó né? estraga, a gente comia muito na casa das duas avós. Era bastante manjar, pudim, mousse de chocolate. Só que era o doce, ele era uma recompensa. Era um momento que ia ver a vovó. Não é assim essa balela de todo dia, um pudim. Não era isso. Não. E isso, eu acho que um mousse ali numa quarta-feira, não tinha isso. Se chegar na minha casa, a pergunta não era tem doce. A pergunta é quais doces tem? Tá, Entendeu? certo. E aí agora a gente vai entrar num campo, assim, por quê? Ah. Como eu não tinha muito doce, Ah, eu e meu irmão, a gente não foi acostumado a comer doce, então era gelatina, eram doces mais assim. Só que em compensação, no quesito doce, tá? Meu pai era dentista, então ele falava assim, come esse chiclete. Ele dava bastante chiclete sem açúcar pra gente quando a gente era tá. criança e tal. Existia? Aham, Alda. Ah, Chicletes, porque quando... pode falar propaganda, né? Não tô pagando. Quando eu era pequeno,
existiam 2 chicletes. Que não existem mais, então eu Que eu posso falar comia marca. também. Plock Plock. e Ping Pong. Sim. E só tinha A 2 Chiclete- Você sabe que sabores. Chicletes é uma marca, né? Chicletes, é goma de Ah, mascar. é O próprio verdade. Chicletes. É. Tinha 2 sabores, tutti-frutti e menta, só. Quando o Babalu Era- foi Nossa, inventado, Babalu era cara, o top. Babalu... É top até hoje. Aquele Existe o rosa. Babalu ainda? Tem, ô. Com o liquidinho, Ah, que era o muito mais Boticário caro. fez uma Então não era parceria com o tudo, Babalu. não era todo dia que a Produtos com gente cheiro do podia... Babalu. Quer dizer, a gente não chupava chiclete todo dia. Mas quando a gente comprava, não era toda vez que a gente podia comprar o Babalu. Não. Geralmente Porque, é Plock e Ping Pong. porque a hora que você abria a boca, via aquele caldo Era cheio de mais caro, açúcar. era tipo o dobro ou triplo E você sabe que o Ping Pong. Boticário fez uma parceria com o Babalu Ah, e tem produtos com o cheirinho do Babalu. você tá brincando? É, eu tô com o Body Splash aí, inclusive. Olha só. Incrível, adoro Boticário, por favor, aqui, ó. A gente quer Pró- vocês também no Próximo pod. episódio, não gente só quer no o- a gente quer- Ihahã, mas aqui A no gente quer- YouTube Não, também. o Boticário tá em tudo. Eu já fiz live com eles. Quero vocês aqui no pod também, hein, Boticário. É isso aí. E aí, então, a gente tinha essa questão do doce, mas em E compensação. o resto das comidas? Não, aí tinha de tudo. Muita salada, muita verdura, muito legume, muita fritura, muito pizza, muito bife milanesa, casa de muita italiano, batata né? frita, casa de italiano. Toscano napolitano. Napolitano. Então, eu não fui acostumada, não cresci acostumada a comer muito doce, o que fez com que eu e meu irmão, a gente não ligue pra doce, acho que faz parte da criação isso, que a gente nunca vai ter problema com glicose nesse ponto. O reflexo desse excesso de doces chegou. Não, mas eu parei Mas- muito de comer doce. Né? É, porque você tá com a É. glicose alta. Então, esse reflexo, mais em compensação, a gente foi criado com muita gordura. Minha família é muito da massa, muito do carboidrato. Eu sei. O que fez eu crescer uma pessoa sedenta por arroz, por massa. Falou assim, farinha de trigo. Nossa, eu fico louca, fico louca, Né? fico louca, fico louca. E tanto que quando às vezes precisa fazer uma dieta que tem que fazer low carb ou diminuir a quantidade de carboidrato, eu fico louca! Fico, ui, droga! Agora você, Bia, você vai ficar um mês sem comer doce. Nem lembro que existe. É. E esporte? Você era uma criança que fazia muita atividade? Eu era uma criança que fazia muita atividade física, mas uma criança muito chata pra comer. Ah. Eu fui aquelas crianças muito chatas pra comer. Mas como é que seus pais conseguiam, por exemplo, fazer você comer verdura? Brigavam. Era choradeira na mesa e o caramba, e não adiantou. Não funcionava? Eu fui começar a comer mais saudável depois de mais velha mesmo. Ah. Não conseguia. Não adianta. O pediatra falava assim, eu lembro, pega uma folha de alface e coloca um pouquinho de mostarda. Você gosta de mostarda? Ele falava assim, mostarda? Gosto de mostarda, gosto. Professor Antônio Márcio, gosto de mostarda. Saudade dele. Será que ele tá bem? Quando eu era pequena, ele já era mais velho. Deve ser assim hoje. Aí ele, gosta de mostarda? Gosto. Então coloca mostarda na alface. Aí tipo, o doutor Antônio Márcio não falava assim, pô. Não, mas se colocasse mostarda Aí eu quase numa mão... quase vomitei. Sério? Eu lembro de colocar mostarda no alface, minha mãe falava, tenta comer, tenta fazer assim. Mas alface tem gosto de nada, cara. Não, hoje eu sei, mas quando eu era criança, minha alimentação era restritasíssima. Sabe esse cardápio de infantil? Que, tipo, todo mundo come. É bife gente- ou batata frita? Não, a gente foi pra Fortaleza, já contei isso num dos episódios. A gente foi pra Fortaleza, meu irmão comia de tudo. Na época que ninguém comia comida japonesa aqui em São Paulo, meu irmão comia peixe cru, tudo. E eu comia macarrãozinho na manteiga, bifinho com batatinha. Eu usava o cardápio infantil. E meu irmão, meu pai se esbaldando de comer frutos do mar, aquela delícia. E eu e minha mãe tendo que pegar o cardápio, porque era pratos em dupla, né? Aí uma vez eu pedi macarrão na manteiga. Aí eu lembro do meu pai falando, macarrão na manteiga só? Macarrão na manteiga, somente. Somente? Somente. Aí minha mãe comeu comigo. Isso que é mãe, né? Você Olha fala assim, só. pô... Como é que são as coisas, né? Eu lembro de uma coisa, eu já te contei isso, pelo menos lá em casa, a gente colocava tudo de tudo no mesmo prato, entendeu? Ah, tá, sim, tá. Não, lógico que não fazia montanha, mas a gente colocava um pouquinho de tudo no mesmo prato. A gente não tinha assim, vou comer lasanha, o prato é a lasanha. Isso nunca passou na minha cabeça durante muitos anos da minha vida. Meu Eu prato comia era... só a massa. Não, calma. Arroz, feijão, lasanha, ovo, salada, carne. Mas se caísse o feijão no meio da lasanha, não ficava estranho? Delicioso. Eu gostava de Você se misturar as acostumou duas com coisas. esse... Então, essa diversidade de de mineiro. sabores no mesmo prato sempre aconteceu. E eu achava isso, Isso é coisa o de mineiro? normal. Isso. Não Os sei. mineiros fazem isso? Não Ou sei. era uma coisa da questão da tua Coloque casa? aqui nos comentários se na sua região isso é normal. Vocês comem arroz, feijão e lasanha? Eu não comia. Comia? Não. Depende de misturar tudo? Mas fica, né? Eu aprendi a comer isso lá na casa dele. Eu misturar então. arroz, feijão, lasanha,
frango, tutu, tudo junto. Não, e você sabe Nossa, eu saio onde eu esbaldada. aprendi que isso não podia acontecer? Não. Ah, sim, não podia, mas continuo fazendo, Quem tá? que disse? Quem que disse que Só não pode? Onde fora tá de escrito? casa que eu não faço, mas Quem aqui falou dentro que eu não faço pode? mesmo. É. Eu tava numa aula de francês. E uma professora minha, professora Vera, se estiver assistindo, chiquérrima, finérrima. Professora Vera, ela andava com a mão já aqui, ó. Andou assim, ó. É, professora Vera, um chique. Tá. E a gente tava lá na aula de francês e o episódio era sobre comida, restaurante, etc. Aí, fulaninha, qual é a sua comida preferida? Caviar, Ciclaninho, qual a sua comida preferida? escargot, Fulaninha, e o seu? Cordeiro. trufas. Isso tudo em francês. Paulo, qual a sua comida preferida? Ah, lasanha com arroz, feijão, carne, salada. Ela, Ela olhou e falou. mon Dieu, Ela falou isso? mon Dieu, Paulo. Em francês, né? Que Você imagina absurdo. uma pessoa super refinada É. falando em francês. Paulo, que absurdo, não se coloca massa com outras coisas, a massa já é o prato Já basta. principal. A lasanha Aí você já falou, é o prato. quem disse isso? Isso é porque a senhora nunca provou. Mas é- Você respondeu isso? Então prove. A senhora vai ver que é maravilhoso. Merci beaucoup. E um beijo nos... Quem dita essa regra? Me poupe. Mas enfim, foram os franceses que falaram que não podia fazer isso? Ou Foi ela. Ah, tá. Mas tem uma lógica, mas assim, eu prefiro não seguir essa lógica. Aquela porque pra famosa, é a etiqueta diz. Eu comia só o macarrão. Nunca foi colocado no meu prato arroz e feijão com o macarrão. Porém, se eu se nunca comi macarrão sozinho. Então, mas puro. exato, mas é Era a inadmissível. referência que você tinha. E tudo Se bem. chegava-se um macarrão, cadê o resto? Sério? O macarrão pelo macarrão não. O macarrão era tipo arroz, Tá. entendeu? Você Mas aí quando você precisava- chegou, por exemplo, assim, você chegou aqui em São Paulo, você fala assim, me vê um macarrão, aí vem só o Não, macarrão. aqui em São Paulo eu tive 2 choques. Quando veio só o macarrão um dia, Quando veio só macarrão, você pediu uma lasanha, veio só a lasanha. só lasanha. Não vi ninguém. Aí você falou, cadê o arroz? Não pediu carne, não pediu salada, não tô vendo ninguém. Você achava que Será lasanha que era ninguém mistura? Tá assim, lasanha, a pessoa pediu lasanha. Eu falei, nossa, será que ela vai pedir lasanha com carne, alguma coisa? Você achava que lasanha era tipo mistura? O que é mistura? Mistura? Tipo, mistura é... Tipo, cimento, Não, mistura. areia, pedra? Você sabe o que é mistura? Mistura. Mistura é tipo que não é arroz e feijão. A carne, a salada. Vocês chamam aqui em São Paulo de mistura? Mistura. É. Mistura é tipo assim, ó. É o arroz e feijão, é a base. A mistura é a batata frita, é o purê. Você chama isso de mistura? Mistura. Nossa. Gente, coloca aí nos comentários. Você sabe o que é mistura? Na sua cidade você fala mistura? Menina, Você vê, mistura diferença- pra mim é cimento, areia e brita pra fazer o negócio. Bom, Exato. essa mistura aqui, essa maçaroca aqui. Bom, só sei que eu só gostava da mistura. Eu só queria comer a mistura. Aham. O arroz e feijão eu até comia um pouquinho de feijão em cima do arroz e tal. Mas a salada eu não queria comer nem a pau. Não, eu comi salada, Você comeu? bastante. Eu gosto muito de legumes refogados. Ah, Então, eu gosto de coisa amarga. Eu gosto de jiló, almeirão. eu aprendi a comer giló com vocês também. Mostarda. Mostarda não Nossa, amarela. folha de mostarda a é folha de muito- mostarda. Gosto de abobrinha refogada. Gosto de abóbora. Eu gosto de tudo. Por quê? Porque o mineiro me enfia um monte de alho, um monte de pimenta, um monte de a sal. Fica comida aquela coisa maravilhosa. É, total. Entendeu? Esse episódio, ele não tá virando de saúde, tá virando um episódio de comida, né? A gente só falou de comida até agora. Eu agora vou ensinar pra vocês uma receita de risoto. Eu acho Vamos que é lá. porque tá na hora do Anota. almoço. É, a gente pode mudar o nome do episódio, é comidas típicas. E uma coisa que eu comia bastante também quando eu era criança, coisas que eu sempre gostei, a feijoada da minha avó, Ah. da avó Juju, que é a mãe da minha mãe, que ela faz a melhor feijoada do mundo, a melhor batata frita é dela, pudim, tudo maravilhoso dela. Ela tem uma mão maravilhosa, mas uma coisa que eu comia muito de infância é pizza, gente. Pizza e cheeseburger. Ou seja, eu não fui uma criança de alimentação muito saudável. Meus pais tentaram, mas eu lembro do meu pai falar assim: você vai ficar de castigo, ou come isso. E ele falava assim: come, engole o choro. Eu lembro dele falar: come. Não ia. Eu fui começar. Eu lembro de ser uma coisa, tipo, porque o médico falava: ela tem que comer fruta, ela tem que comer. Eu lembro que meu pai falava: você tem que comer. Foi aquela. Durante um tempo foi meio tipo. Um pontinho de estresse na alimentação que eu tive. Até que a gente achou um ponto, que era fazer sopa. Aí meu pai falava, minha mãe falava: você gosta sopa, muito você de sopa, come? isso eu sei. Sopa, sim. Então, eu tinha que comer músculo, gente. Porque como eu comia pouco, acho que eu devia faltar vitamina no meu corpo, sei lá. Então, eu tinha que comer sopa. Então, algumas sopas que eu conseguia comer. Daí, meus pais foram relaxando. E hoje, eu como um pouco de tudo. Gente, eu como jiló. Eu como coisas que o Paulinho não come. Eu como umas coisas diferentonas. Não.
Umas coisas Umas coisas melequentas. melequenta, como essas coisas. Mas é engraçado, né? Eu sei que a gente vai começar a falar de saúde Esporte, já a já. gente não falou de esportes ainda. Porque você sabe que o sabor, a comida, ela vai te prender, ela te marca, né, na sua vida, né? A Isabel, né, essa pessoa que cozinhava lá em casa, um ser maravilhoso, e ela que me ensinou a cozinhar. Foi? As minhas primeiras noções de culinária foi a Isabel que me passou. Que legal. Porque a Isabel era uma pessoa. O maior prazer dela era que alguém comesse e falasse, Isabel, que delícia. delícia. Não, ela abriu um sorrisão, assim, tal. E ela fez... Gente, eu devia ter uns 4, 5 anos. Eu era um catatauzinho, assim. Ela fez uma piranha assada. Quem foi? Não, vai, fala da piranha. Piranha ou peixe? Ué, quem que seria uma piranha assada? Só poderia ser um peixe, né? Uma piranha desse tamanho. Eu nunca... Porque piranha geralmente é desse tamanho, né? Elas são terríveis, né? Gostosas, né? O que foi, cara? Não, então... Eu adoro. Não, então, eu nunca tinha comido Nunca comeu a uma piranha piranha? pequena. Tá. Só a piranha grande. Só grandona. Que loucura! E dentuda. Dentuda, né? As piranhas deles são gostosas, deliciosas. Dentuda e redonda. Redonda. Tá. Dentuça e redonda. Legal, bacana. Ela é bem redonda mesmo. Tá. Cara, eu tenho uma noção exata do gosto da piranha. Que bacana. Até hoje. Até hoje você lembra? Hoje. Você não tem algum alimento que você comeu lá atrás? Nossa, muitos. Na minha casa era Marinade, que carinhosamente a gente chamava de Nenê, mas a gente. Nossa, tinha muita coisa gostosa. Sabor, assim, que eu lembro muito. Acho que as pizzas mesmo que a gente comia, deixa eu lembrar, as macarronadas. Ai, uma coisa que eu gosto também. Gente, comida, sobrou a carne, sobrou o ovo, sobrou no seu arroz, sei o quê. Mete tudo de minha mãe fazer um arroz de forno delicioso também, que é o mexidão de tudo. Eu tenho sabores de infância que eu lembro muito. Acho que esse arroz de forno que minha mãe fazia também, e a Nenê depois começou a fazer depois. Era muito gostoso, muito gostoso. Vamos falar de esporte? Chega de falar de piranha. Vamos fazer um bate-bola mais rápido aqui. Você fez muito esporte na infância? Quais? Eu fazia muito esporte quando era criança. Futebol, judô. Eu comecei a fazer judô com 4, 5 anos. Tá. E fui até campeonato brasileiro. Mesmo? Teve tudo. Só porque eu acabei quebrando os braços, né? Sim. Eu acho que eu já contei num episódio. E aí eu fiquei, tipo, 1 ano e meio sem fazer judô. Aí quando eu voltei, eu já tava no meio do vestibular, acabei largando. Mas foi handball, futebol e judô, principalmente. Mas eu aprendi a nadar com a minha mãe, que minha mãe era professora de natação quando eu era bem pequenininho. Ela que me ensinou a nadar. E hoje, a gente joga tênis, nós dois juntos, né? E eu vou pra academia. Gosto? Não gosto. Gosto muito? Não gosto. Acho necessário? Acho. Me faz bem pra alma, faz bem, me deixa mais disposto durante o dia, eu durmo melhor. Acho que é ultra importante. E você? E meus esportes de infância? Não é piranha, mano. Eu tava aqui olhando você falando, tão bonito. Tá. Eu fiz basquete, eu fiz balé. Isso eu sei. Fiz dança contemporânea. Você participava de campeonato e tudo, Campeonato de basquete, joguei pelo clube, joguei pela minha escola. Eu era lateral, tá, gente? Você não enterrava? Relaxa. Vocês falaram, nossa, basquete? Não, eu era lateral ou armadora. E joguei basquete muito tempo. Fiz GAD, que era ginástica de adolescentes. Fiz natação. Pela escola, quando eu era mais nova, fiz handball também. E deixa eu lembrar aqui, natação, ginástica de adolescentes, dança contemporânea. Balé era mais novinha. Dança contemporânea. E o último foi basquete. Até na fase adulta agora a gente joga tênis, que é o esporte que a gente joga atualmente os dois juntos. É que o vestibular também atrapalhou. Quando eu entrei pro vestibular e comecei também, eu também dei uma pausa nos esportes. Tive uma época de sedentarismo na juventude. Eu acho que teve nessa época da escola, eu entrei no Bandeirantes, era uma escola muito forte. Então eu tive uma época que eu fazia esporte poucas vezes na semana, assim. Mas hoje a gente faz tênis.
Uhum. A gente teve alguma época de sedentário? Teve, né? Logo que a gente casou, a gente deu uma parada, né? No quesito saúde, a gente deu uma A gente deu uma abandonada. parada. A gente Tanto alimentação quanto focou saúde. na alimentação. A gente focou na alimentação e recém-casados, ficava viajando, comendo pra caramba. Nesse ponto foi o ponto alto que a nossa saúde gritou, Sim. porque você foi ao médico, seus exames estavam todos ferrados, e aí a gente teve que. A gente tava É. sedentário durante uns 2 anos ainda, sedentário e sem fazer esportes. É. A gente não pisava na academia. Sim. E aí a pele gritou, os exames gritaram, cabelo, unha, tudo. Tava aparecendo, meus anos, tava aparecendo a bandeira do Flamengo, assim, era preto, vermelho, preto, É. vermelho, preto, vermelho. Impressionante. O médico olhou e falou: Paulinho do céu, pelo amor de Deus, vai melhorar essa alimentação. E aí a gente começou de 2000, acho que principalmente de 2018 pra cá. Eu lembro que eu foquei muito em alimentação, em melhorar. Eu nunca tive exames ruins, tá? Nunca na vida. Nunca precisei. Um médico virou pra mim e falou assim: nossa, os exames estão ruins. Mas já tive uma época que piorei um pouco o índice de colesterol, que foi essa época. E aí melhorei, fui melhorando e baixando o peso e baixando os índices, É né? engraçado, porque quando eu paro pra focar, assim, porque hoje eu sou bem mais regrado, sou mais. Paulinho é um cara muito saudável. Ele come muito, mas ele é bem saudável. Eu sou mais disciplinado com essas coisas. Então, assim, eu coloco mesmo a atividade física como algo do meu dia, Sim. como é ir no banheiro fazer xixi e ir na academia, né? Mas E você tentar gosta? dormir bem. Eu não gosto de ir pra academia, Dormir bem. mas eu vou. É. Eu não vou, eu acho meio enfadonho. Eu gosto de jogar tênis. É, que a gente joga junto, é um esporte Sim. gostoso, né, amor? Mas eu vou na academia toda semana, várias vezes. É uma obrigação É que igual eu você me fala assim: eu coloco. tenho que tomar banho? Eu tenho. É. Você gosta de tomar banho, Paulinho? Não, mas eu tomo banho todo dia. Tanto é que meus banhos são super objetivos, não são? São, o objetivo é pá. É o dia que eu demoro mais que eu tô fazendo barba. Não, você é rapidão no banho. É. Mas eu também, eu coloquei a academia há muito tempo, só que o meu momento de mudança dessa época de sedentário pra época de muito saudável, eu fiquei muito magra. Lembra disso? Muito magra mesmo. Aí eu perdi um pouco a noção do que eu tinha que comer. Eu comecei a comer bem menos, eu errei na quantidade e também sem profissional. A diferença, né, amor? Por exemplo, assim, eu gosto Eu não do fui processo. pro médico, Por exemplo, jogar tênis, eu gosto do processo. Comer, eu gosto do processo. Eu não gosto do fim. Tomar banho, eu não gosto do processo. Você gosta do eu fim. gosto do fim. Sim. Como ir pra academia, eu não gosto do processo. Você gosta do fim. É. Sim, Mas sim. são coisas que a gente precisa fazer, né? Total. E hoje, assim, eu tento colocar na minha rotina. Como eu era uma criança muito não saudável de alimentação, mas fiz muitos esportes, acho que talvez por isso eu não tenha nenhum índice irregular, assim, de exame. E depois eu comecei a ficar muito sedentária e comendo muito mal. Então, aí depois eu comecei a malhar muito e comer muito bem, o corpo ele começa a entrar num desequilíbrio, né? Hoje eu acho que atualmente eu tô num equilíbrio que eu acho ideal. E às Porque vezes quando a quando gente você sai um pouco, vai lá do outro lado, você já volta. A gente né? viajou em junho, depois a gente viajou 2 vezes para os Estados Unidos esse ano, comemos bem errado, então voltamos. Agora, atualmente. Que é eu uma tô- galera que gosta Tá de uma de fritura, né? Esses cheeseburger. americanos, é açúcar Meu fritura. Deus, a gente comeu muito tudo mal. É uns pacotão gigante, Tudo né? gigante, tudo quantidade maior. Então a gente voltou, agora também tô no processo de me readaptar à alimentação um pouquinho mais saudável e fazer mais exercícios ao longo do dia, isso que é importante. Sim. Então, hoje a gente tem uma rotina um pouco mais saudável, a gente sai da rotina, a gente tá sempre voltando pra rotina. A gente se preocupa mais com a saúde a gente hoje. fica fazendo assim, mas quando a gente pega a média, tá sendo uma média boa. Só que a gente né? se preocupa com a saúde hoje também, por quê? Também porque a idade, né, a gente tá ficando mais velho. Quando você tem 17 anos, você se preocupa menos, parece que o corpo sim. responde mais rápido. Mas hoje, com 30 e poucos, você com 40 e poucos, é um pouco mais... E é engraçado porque quando ela quer voltar ao peso dela, eu volto muito rápido. uma semana, 10 dias, Eu eu volto muito demoro rápido. 50 dias. Se eu focar, meu corpo, ele enxuga muito rápido. Ele enxuga muito rápido. Mas é isso, então, O duro é fazer, dormir né, bem, se alimentar bem e dormir bem. Entrar Agora, no se equilíbrio. alimentar, assim, Não é? não é, eu não vou comer Ficar mais nada na minha bitolado. vida. Não, a É. gente não é bitolado, tá? Dieta é muito. Assim, fazer a dieta. A palavra dieta é chata, é um hábito. É um hábito. É você saber comer legal, você saber fazer esses Segunda a exercícios. sexta a gente fica No mais final de na semana linha. a gente come nossas coisinhas e tal. Sábado, domingo a gente... Gente, é o famoso equilíbrio. E tentar também sempre trabalhar não só a saúde de corpo, mas a sua saúde mental. Isso a gente pode pegar um episódio só pra falar sobre saúde mental. Pode ser. Vamos falar? Vamos. Mas sobre saúde de corpo, eu acho que contamos algumas curiosidades aqui. Não e o seu somos peixe bitolados, preferido? Qual que é seu peixe preferido, então? O meu peixe preferido é dourado, mas o peixe mais gostoso que eu já comi na minha vida foi a piranha. Legal. Então encerramos com isso.
Que bom. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal, que a gente tá aí rumo... Vamos bater uma meta agora? Rumo a Vamos. 110 mil. 110 mil. 110 mil. Deixa o seu like, o seu comentário, ativa o sininho, encaminhe os vídeos pros amigos. É isso aí. Contem pra gente se vocês estão gostando, pra gente trazer muito conteúdo aí pra vocês. Obrigada a todo mundo que tá sempre aí. O canal cresceu muito rápido e a gente ficou bem feliz com isso. É Vocês isso. estarem aqui acompanhando a gente. Por quê? Na sala, Pode. Vamos comer? Vambora. Bora. Piranha? Não. Não, pelo amor de Deus.